Esse cara aqui criou um negócio bilionário e amado por todos. E começando do jeito mais simples, direto da garagem da sua casa com os seus amigos. E no momento de ascensão, ele se perdeu, foi demitido da própria empresa. Ele não foi demitido por incompetência, mas por ter perdido o propósito no meio do caminho. Dentro da Apple, Steve Jobs acabou se tornando rígido, controlador e um cara muito difícil. O negócio que ele amava construir estava crescendo e se transformando numa grande estrutura, só que isso acabou sufocando a sua criatividade. E ao mesmo tempo, sem ele perceber, ele também sufocava as pessoas à sua volta. Em 1985, Steve Jobs lançou o Macintosh, que era o primeiro computador da Apple, mas os conflitos internos da empresa chegaram ao limite. O conselho votou e o fundador da empresa foi colocado para fora. A partir desse momento, Steve Jobs passou a viver o que a gente chama de catábase. Sabe quando de repente você tá aqui em cima com as coisas dando tudo certo na sua vida e de repente as coisas param de acontecer, começa a dar as coisas erradas e você cai do precipício? É tipo isso. É quando algo muito importante para você quebra ou não dá certo e você passa a se identificar com o fracasso. Nesse momento, Steve Jobs tinha dois caminhos. O primeiro era se identificar com o fracasso e dizer para si mesmo que não devia ter tentado ou que não nasceu para dar certo. O segundo era usar o fracasso como professor, praticando aceitação, reconhecendo os seus erros e recomeçando do zero. E por mais difícil que isso seja, ele acabou escolhendo a segunda opção. Nessa queda, Jobs encontrou algo que havia perdido, a humildade de recomeçar. A leveza de construir tudo sem o peso de um gênio que tinha tudo a provar, e a liberdade de criar sem um conselho dando pitaco em absolutamente tudo. Então ele fundou uma outra empresa de tecnologia chamada Next. Depois desse episódio, ele acabou vendendo a sua nova empresa por 7 bilhões de dólares. E para quem que ele vendeu? Exatamente, para a própria Apple, que na época, em 1996, estava sofrendo muitas questões financeiras e estava à beira da falência. Steve Jobs deu a volta por cima e se tornou CEO da Apple novamente, mostrando e provando para as pessoas que ele se reconectou com o seu propósito. Ou seja, o fracasso que ele sofreu 10 anos antes de ter sido demitido da própria empresa ensinou para ele algo que o sucesso nunca teria ensinado. O sucesso havia criado uma armadura e essa demissão acabou rachando essa armadura no meio. E acabou revelando o cara que estava por trás dessa armadura, uma pessoa que precisava de mais liberdade do que de poder. Ele foi pro fundo do poço e voltou transformado e com o iPhone na mão. O fracasso aqui não foi um desvio de trajetória, foi apenas a própria jornada. Anos depois, ele mesmo assumiu que o peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser o iniciante de novo. Leveza, essa foi a palavra que ele utilizou para descrever o maior fracasso que ele teve em toda a sua vida. Porque quando você para de carregar a identidade do sucesso, que tudo tem que ser perfeito, que você não pode errar, você fica livre para criar de verdade. O empreendedor de verdade não é aquele que está sempre ganhando. É o que já caiu inúmeras vezes, que voltou transformado e sabendo de coisas que nem sequer tinha imaginado. Jobs foi ao fundo do poço e criou coisas revolucionárias. E os seus fracassos, para onde será que eles estão te levando?